Amém? Abra sua Bíblia, irmãos, Jeremias. Eu gosto muito desse profeta. Jeremias capítulo 20. Eu quero ler alguns versículos para ministrarmos essa noite uma palavra. Eu quero ser canal do céu para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Jeremias capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos. Versículo 7, versículo 8 e versículo 9. Jeremias capítulo 20, versículo 7, versículo 8 e versículo 9. Eu vou ler uma versão, talvez um pouco diferente da versão que você tenha, mas eu quero que você faça a leitura acompanhando a sua versão. Amém? A versão que eu trago diz assim: seduziste-me, ó Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu, e prevaleceste. Eu sirvo de escárnio todo dia, e todos zombam de mim. Porque o que eu falo, grito ou clamo, é violência e destruição. Porque se tornou a tua palavra um opróbrio para mim, e uma vergonha todo o dia. Mas se eu disser, não lembrarei mais dele, e não mais mencionarei o seu nome, é como se um fogo fechado dentro de mim me queimasse até os ossos. Eu estou tentando parar, mas não posso. Amém? Tome assento. Eu não sei a versão que você tem. Eu não sei a versão que você tem. Mas esse texto, ele começa na versão que eu li, pastor, dizendo assim: me seduziste, Senhor. Eu não sei qual é a versão que você tem, mas tem uma versão que diz assim: me iludiste. Alguém tem essa versão aqui, dos que leram? Tem ali, me iludiste. Tem uma outra versão que diz assim: me persuadiste. Alguém tem essa versão? Me persuadiste. Tem uma versão mais forte. Tem uma versão que diz assim: me enganou, ou me enganaste. Alguém tem essa versão? Ali. Todas são palavras fortes. Me seduziste, me iludiste, me persuadiste e me enganou. São palavras extremamente fortes para alguém que está falando com Deus. Geralmente a gente usa essas palavras para falar para alguém que nos decepcionou de uma forma muito grande. Quando o namoradinho vai terminar o namoro com a namorada e não encontra uma razão, aí ele vai lá e diz assim: você me enganou, você me seduziu, você me iludiu. Quando o sócio se vê enganado pelo sócio da empresa, tem que rachar a empresa, nós vamos terminar o negócio, porque você me enganou. Caí na tua conversa, você me iludiu, me fez entrar nesse negócio, e esse negócio não é bom. São palavras duras. Essa palavra foi escrita em um tempo muito difícil. Deus, Ele estabeleceu na terra um povo especial, um povo que Ele escolheu de todos os povos. Ele forma uma nação, a nação de Israel. Essa nação vai crescer, vai se tornar poderosa, numerosa, através dos filhos, dos netos de Abraão. Eles vão passar um tempo no Egito, vão ser escravos, vão passar aproximadamente 430 anos lá. Quando eles saem de lá, debaixo do braço forte de Deus, eles vão caminhar ainda pelo deserto 40 anos até se tornarem um povo. Depois disso, eles vão escolher entre eles homens, que a Bíblia vai chamar de juízes,
para de tempo em tempo trazer para eles o socorro, a palavra de Deus e uma vitória em alguma luta. Com o passar do tempo, eles vão ter reis, eles vão escolher para si um homem, vão ter reis, vão construir a mais bela das cidades do seu tempo, Jerusalém, que a Bíblia diz que chegou um tempo em que ela era considerada a princesa das cidades na terra, a mais bela. O reino era poderoso e a bênção do Senhor os acompanhava em tudo. Ninguém podia fazer frente a eles. Em toda guerra que eles iam, eles venciam. Quando eles necessitavam milagres, Deus fazia milagres. A presença de Deus era visível no seu culto, a presença de Deus era visível no seu louvor, a presença de Deus era visível em tudo que eles construíam, em tudo que eles empreendiam, em tudo que eles faziam. No entanto, eles se misturaram a outros povos, porque eles eram um povo escolhido, eles eram um povo separado, eles eram um povo que o Senhor tinha algo exclusivo com eles, mas eles se misturaram a outros povos. E a mistura deles com outros povos, os casamentos dos seus filhos com as filhas de outros povos, os casamentos de homens com mulheres de outras terras, fez com que outros deuses entrassem em Israel. Em Israel. Outros deuses. A Bíblia diz em Isaías que naquele tempo Israel era chamada de a esposa de Jeová. Se a igreja hoje é a noiva de Cristo, naquele tempo a Bíblia diz que Israel era chamada de a esposa de Jeová. E para Deus, cada vez que um israelita se curvava a outro Deus, ou cada vez que em Israel se introduzia um Deus diferente, Deus via aquilo como um adultério, como que Israel adulterava. E Deus foi se distanciando de Israel. Ou melhor, Israel foi se distanciando de Deus. Chegou o ponto em que eles estavam tão distantes de Deus, mas tão distante de Deus, que eles faziam o que queriam. Governavam os reis da forma que eles queriam governar. Eles compravam profetas. Se o povo começasse a se levantar contra os reis e os seus pecados, eles pagavam profetas. Eles compravam sermões. Eles compravam profecias, para que eles pudessem seguir governando do seu jeito. Era uma época de pecado, era uma época de distanciamento de Deus, era uma época de apostasia. Deus estava longe deles. Naquele tempo, o menino em Israel conhecia a Deus diferente de nós. Hoje nós conhecemos a Deus na escola dominical, né? As crianças da nossa igreja vão na escola dominical. Eu digo isso pensando que as crianças de vocês vêm. Né? Então, glória a Deus. Porque criança que não vem na escola dominical aprende na escola da vida só o que não presta. Hoje, nós temos professores para ensinar Bíblia para os nossos filhos. Hoje nós temos institutos de teologia. Nós temos seminários. Hoje nós temos grandes mestres, doutores, que podem nos trazer profundos estudos acerca da Bíblia. Naquele tempo não. O menino naquele tempo, ele conhecia Deus em casa. Era em casa. Sabe como era que o menino conhecia a Deus? Geralmente o menino não ia nem para a escola. Ele era formado em casa. Geralmente o filho ia ter a mesma profissão do pai. O filho do pescador ia ser pescador. O filho do carpinteiro ia ser carpinteiro. O filho do pedreiro ia ser pedreiro. E assim por diante. Ele aprendia com o pai. Só que em Israel, enquanto o pai ensinava a profissão para o filho, ele ensinava o filho a conhecer a Deus. Ele pegava o menino e dizia: meu filho, vem aqui que eu vou te ensinar como é que faz uma cadeira.
Aí ele colocava madeira lá, pegava o serrote, e enquanto ele serrava, ensinava o menino: segura firme, usa o serrote, todos os dentes até embaixo, vai para lá, vem para cá. Enquanto o menino aprendia a serrar, ele olhava para o menino e dizia: meu filho, quero te ensinar uma coisa. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o menino ia conhecendo de Deus, o menino ia aprendendo acerca de Deus, porque o pai ensinava. Não era o mundo, era o pai. E as meninas? As meninas naquele tempo, elas aprendiam as tarefas de casa, não havia oportunidade para as mulheres, era muito fechado o ambiente para elas. As meninas eram preparadas para o casamento, para serem boas esposas, para cuidarem bem do lar. Para isso, as mães lhes ensinavam a varrer, a cozinhar. Não sei se as mães hoje ainda fazem isso. Eu tenho umas casas que enquanto a mãe cozinha e lavam 300 peças de roupa, as filhas ficam no sofá de perna para cima assistindo televisão. Naquele tempo não, as meninas aprendiam as tarefas de casa, sem preguiça, com vontade, até porque se não aprendesse não casava, e elas queriam casar, então elas aprendiam a tarefa de casa. Mas enquanto elas estavam lá cortando batata, descascando cebola, a mãe estava falando para ela: minha filha, quero te ensinar uma coisa. Existiu uma órfã chamada Esther, e as mães ensinavam as filhas a conhecerem a palavra de Deus. Naquele tempo, o herói de um menino de Israel não era Superman, Homem-Aranha. Não, herói para ele era Davi, o menino que matava gigantes. Herói para ele era Sansão, o homem que com uma queixada de jumento matava 1000. Herói para eles era outro povo. Herói para eles era Moisés, o homem que com um cajado fazia o mar se abrir. Essa era a mente de um menino em Israel. O menino conhecia Deus. A sociedade estava dividida em algumas categorias. Estavam os reis, estavam os povos, e haviam 2 personagens completamente diferentes. Um personagem era o sacerdote. O sacerdote era alguém muito especial. O sacerdote usava roupa que não qualquer usava. O sacerdote vestia linho fino. O sacerdote era uma pessoa de boa condição econômica. O sacerdote sentava à mesa com o rei. O sacerdote era quase que um ministro da saúde. Se alguém adoecesse, era ele que dizia: vai para fora da cidade e só volta quando ficar bom. Só era curado se o sacerdote desse a declaração de cura. O sacerdote era importante. Ele ficava com parte dos dízimos, parte das ofertas, de toda oferta que traziam, a melhor parte era para ele e para a casa dele. Sacerdote não passava fome, sacerdote não andava descalço, sacerdote não usava qualquer roupa, sacerdote não sentava em qualquer mesa, sacerdote não andava com qualquer pessoa. Se você naquele tempo nascesse em um lar de família sacerdotal, você estava feito. Estava com o futuro garantido. A melhor coisa que podia acontecer para um menino naquele tempo era nascer na família de um sacerdote. Era como dizer assim: o futuro dele está garantido. Esse nunca vai passar necessidade. Esse vai ser um homem importante, esse vai andar com os reis. Esse era um personagem. Havia um outro personagem naquele tempo. Era o profeta. O profeta. E o profeta era diferente do sacerdote. Enquanto o sacerdote vestia linho, o profeta vestia couro de bode, calçava se tivesse sapato, dormia na caverna, comia pão do bico de passarinho, bebia água do ribeiro, era odiado pelos reis. Os reis recebiam o profeta porque tinham medo, não porque o amavam.
Porque naquele tempo o profeta era homem de Deus, que não vendia profecia. Ele, quando falava o que Deus dizia para ele. Quando ele entregava a mensagem que vinha do céu. Naquele tempo o profeta jejuava, profeta se consagrava, profeta se separava para orar e falar com Deus, e Deus falava com o profeta, e o profeta falava com o povo. Profeta era homem de Deus, mas era gente simples. Com raríssimas exceções, você vai encontrar profetas como Isaías, que vivia no palácio. Era um homem simples. Eles não tinham roupas escandalosas, como alguns profetas que andam por aí hoje, com seus paletó brilhantes. Tem uns camaradas que quando entra na igreja o paletó brilha mais do que o rosto de Moisés quando desceu do monte. O camarada hoje já não se titula pastor, ele agora é profeta. Eu lembro de uma vez, passei muito tempo fora do Brasil. Eu tinha passado 5 anos sem vir ao Brasil. Numa época que estava assim, o auge dos sacerdotes, dos profetas, dos apóstolos, estava surgindo muita igreja apostólica e levantando muito profeta no Brasil todo, eu lá fora, nem estava sabendo. Aí uma vez eu vim pregar no Brasil, fui pregar lá no Pará. Aí preguei numa igreja, quando terminou o culto, veio o irmão e disse: pastor, eu queria lhe dar um presente. O senhor aceita? Eu digo: claro, irmão. Na hora, presente é comigo mesmo. Ele disse: o senhor pode se encontrar comigo amanhã lá no shopping tal? Eu disse: meu, presente de shopping, esse aqui é bom, vou lá na hora. Aí fui no shopping no outro dia encontrar o irmão, porque ele queria me dar um presente. Quando eu cheguei lá, liguei para ele e disse: pastor, suba para o 2º piso, loja tal, que eu estou na loja ali esperando. Cheguei lá, era uma loja de sapatos, uma loja fina. Digo, não era nem nível missionário, entendeu? Não era nível missionário, não, era um negócio mais elevado. Eu digo: Jesus do céu, me trouxeste para a tua glória, vou entrar aqui. Aí entrei, aí ele disse: pastor, escolha 2 pares de sapato, que eu vou lhe dar de presente. Eu digo: maravilha, glória a Deus, um para pregar sábado, outro para pregar domingo. Aí entrei logo, peguei lá um pretinho básico, negócio assim, elegante. Peguei aqui, olhei para ele e disse: esse aqui, irmão, gostei. Ele olhou assim para mim e disse: só isso, pastor? Não, pastor, não gostei não. Eu disse: irmão, quem vai usar sou eu ou o senhor? Quem vai usar sou eu, que tem que gostar eu, né? Aí ele disse: não, então tá bom, fica com esse, mas o outro eu quero lhe dar um sapato melhor. Eu disse: é mesmo, aí vamos aqui para outra seção da loja. Aí me saiu daquela seção lá que estavam os pretinhos e me levou para uma seção, irmãos, que tinha uns sapatos. Seja assim, a moçada mais nova não vai lembrar não, mas os mais assim, jurássico, vão lembrar daquele... Vocês lembram daquele tempo que passava os faroeste? Vocês lembram como eram os cavalos de índio? Cavalo de índio era 2, 3 cores, não era? Preto com branco. Imagina, irmão, os sapatos pareciam cavalo de índio. Era 3, 4 cores. E brilhava, mas brilhava. Aí ele diz assim: esse aqui, pastor, esse que é sapato de profeta. Eu digo: Jesus do céu, e agora para ser profeta tem que ter sapato. Imagine o tal do Moisés, que tinha uma sandália tão feia, tão feia, tão feia, que quando foi falar com Deus, Deus disse: tira esse troço do pé, para poder vir aqui falar comigo. Profeta, irmãos, profeta de verdade, entrega a palavra de Deus, entrega o recado de Deus. Ele não está preocupado em aparecer, em se mostrar, em ser grande, em ser ninguém, porque grande é o Senhor, a glória é do Senhor, quem tem que aparecer é o Senhor, a honra é para o Senhor, o aplauso é para o Senhor. Se eu grito glória, se eu grito aleluia, se eu falo em outras línguas, é para adorar ao Senhor. A Bíblia diz que Ele é o sol da justiça. Você sabe qual é a diferença do sol para as estrelas? É que as estrelas só brilham à noite. Quando o sol aparece, elas apagam tudo. É assim Deus. Quando Ele entra no lugar,
Não tem pastor, não tem pregador, não tem preleitor, não tem cantor. A glória é só dele. Só que o profeta, que era homem de Deus, era pobre. Às vezes, dependia dos favores dos outros. Dependia do azeite de uma viúva. Para ser profeta, dependia de um pão que o corvo trazia. Para ser profeta, era assim. Aí naquele tempo de apostasia, em que Israel está acabado, Deus precisa falar com o seu povo. Deus precisa levantar um profeta para avisar para o povo que eles estão maus. Aí o que Deus faz? Deus não vai na caverna. Ele vai na casa de um sacerdote. Lá na casa do sacerdote, ele encontra um menino, recém saindo da puberdade. Um meninozinho novo. Um menino que tinha uma carreira brilhante pela frente. Ele ia ser sacerdote. Ele nasceu na casa de um sacerdote. Ele tinha linhagem sacerdotal. Ele ia ser um homem importante. Ele ia ser capitão da aeronáutica. Ele ia ocupar os postos mais altos. Ele já estava preparado para a carreira brilhante. Mas um dia Deus entrou na casa dele, olhou para ele, na cara dele e disse assim: menino, antes que tu viesse a ser gerado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E antes que tu viesses a existir nesta terra, eu te chamei e te dei uma missão. Tu has de ser profeta para as nações. Aleluia. Eu fico pensando, o menino tremeu. Ele treme todo. Aí o menino olha para Deus e diz: eu não. Eu sou só um menino. Eu não posso. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: eis que eu te darei poder para atar e desatar, para fazer e desfazer, para derrubar e para levantar. Aí aquelas palavras foram entrando no ouvido do menino. Recorda o que o menino sabia de tudo de Israel. O menino disse assim: eu vou ser profeta, eu vou derrubar, eu vou levantar, eu vou amarrar, eu vou desamarrar. Você é poderoso. Na cabeça do menino deve ter vindo Moisés. Eu vou ser igual Moisés, vou mandar descer maná do céu. Talvez ele tenha lembrado de Elias. Não, você como Elias. Quando eu orar, vai descer fogo do céu, vai queimar tudo. O menino disse: não, mas quero ser sacerdote, mas não, agora eu vou ser profeta. Aí o menino abandonou a carreira militar e foi ser profeta. Só que Deus falou assim para ele: tu pensa que ser profeta é fácil? Deixa eu te falar uma coisa. Não casa não. Deus falou para Jeremias: não casa não. Não casa não, porque o teu ministério vai ser tão doído que a mulher não vai aguentar. Quando ele falou para o pai dele: não vou mais ser sacerdote, vou ser profeta, o pai dele deu-lhe uma pisa e mandou ele embora. Sai daqui. Ele foi rejeitado pelos pais, porque aceitou ser profeta. Ele foi rejeitado pela família, porque aceitou ser profeta. Ele foi rejeitado pelos da sua cidade, porque aceitou ser profeta. Mas ele aceitou o chamado. Ele entendeu que aquilo que Deus estava oferecendo para ele era uma oportunidade. Ele aceitou: vou ser profeta. E ele começou a profetizar. Até que um dia, lá no templo, alguém fala para os sacerdotes: tem um menino aí, cheio de Deus, que ele profetiza. Aí disseram para ele: chama ele para pregar domingo. Aí deram oportunidade para ele. Jeremias capítulo 2, primeiro sermão da vida de Jeremias. Jeremias para no templo, o templo está lotado. É a primeira vez que Jeremias vai pregar, nunca tinha pregado.
É o primeiro sermão de Jeremias. Jeremias olha para Israel, Israel desviado, Israel que se distanciou de Deus, e Jeremias diz assim: ei, Deus tem saudade de vocês, do tempo em que vocês amavam a Ele, tal qual a noiva ama o seu noivo, do tempo que vocês andavam atrás dele até pelo deserto. Ei, Israel, Deus tem saudade do teu louvor, Deus tem saudade da tua adoração, Deus tem saudade da tua fidelidade, Deus tem saudade do teu culto. Os homens se reuniram e disseram: presta não, esse pregador aí não. Fica que ele não, cancela todas as agendas dele. A gente quer pregador que traga a chave. Pregador que traga a chave, entendeu? Que fique trazendo aí resposta, milagre. Esse aí não presta não, esse aí, manda embora. Não deixaram mais Jeremias pregar. Mas passou um tempo, eu acho que não tinha mais pregador. Disseram: vamos chamar aquele menino de novo, vamos dar outra chance para ele, né? Vai que agora ele acerta. Aí chamaram Jeremias: ó, tu vai pregar de novo, mas entrega a bênção, rapaz. Aí Jeremias vai lá para o templo. Segundo sermão de Jeremias, Jeremias capítulo 3. Jeremias diz assim: ei, se vocês se arrependerem dos maus que vocês têm praticado e voltarem-se para o Senhor, Deus lhes perdoará e lhe dará uma outra oportunidade. Quase agarram Jeremias pela gravata. Você não leva fora, está doido? Jeremias era um João Batista piorado. Era bruto mesmo. Não tinha papa na língua quando ele chegava e pregava. Não, manda embora. Esse aí nem vou indicar para outro pastor amigo meu para levar lá não, porque esse aí é maluco. Passa mais um tempo. Vamos dar uma terceira chance para esse homem. É a última, hein? Vamos ver se ele agora aprendeu. Pregador novo, né? Agora ele aprende. Terceiro sermão de Jeremias. Jeremias capítulo 4. Ele para-se diante do templo e diz assim: Israel, eis que do norte se levanta o leão, Nabucodonosor virá contra vós, e se vocês correrem, ele vai alcançar. Se vocês se esconderem, ele vai encontrar vocês. Só tem uma saída: humilhem-se, entreguem-se. Sabe o que Deus estava dizendo, irmãos? Que existem situações que não adianta correr, existem situações que não adianta se esconder, existem situações que nem papai nem mamãe vai resolver, não tem advogado que resolva, mas se nós nos humilharmos, se nós cairmos aos pés do Senhor, humilhados, Ele resolve, Ele responde e Ele traz a solução. O segredo é se humilhar. Jeremias diz: humilhem-se. No entanto, Israel não quis. Naquele dia, chamaram o presidente do conselho sacerdotal, um moço de nome Parsur, e disseram: esse homem vai destruir o templo pregando desse jeito. E disseram para ele: você nunca mais prega aqui. Sabe o que foi que fez Jeremias? Foi pregar lá fora, na porta do templo. Ele ficava lá na porta do templo. As pessoas entravam para o templo, ele estava lá dizendo: arrependam-se, Deus dá uma oportunidade, Nabucodonosor vai destruir Israel, se vocês não se arrependerem. Lá na porta do templo, não deixavam ele entrar. Um dia vai entrando Parsur, e Jeremias está lá pregando. Sabe o que Parsur faz? Parsur pega Jeremias, manda prender Jeremias. Amarram Jeremias num tronco. Colocam ele no tronco, amarrado. Rasgam as suas roupas e lhe batem.
com vara. Mas bateram muito. Bateram sem piedade. Pastor sabe do que eu estou falando, né? Às vezes a gente apanha sem piedade. Mas bateram com força. Bateram com violência. Bateram tanto em Jeremias, que quando terminaram de bater, soltaram ele do tronco. E ali mesmo ele caiu. Nem forças para levantar e voltar para casa ele tinha. O homem que nasceu para ser sacerdote, o homem que nasceu para ser importante, o homem que nasceu para ser rico, o homem que nasceu para ser famoso, o homem que nasceu para sentar na mesa do rei, o homem que nasceu para vestir linho fino, o homem que nasceu para comer as comidas mais importantes, as melhores comidas, estava só o bagaço, o corpo cheio de hematomas, as feridas abertas e o sangue correndo pelo corpo. Jeremias ali no chão, sem forças para ir para casa. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma oração. E sabe qual é a oração de Jeremias? Senhor, tu me enganou. Tu me seduziu. Tu me persuadiu. Jeremias estava dizendo assim: eu pensei que ser crente era outra coisa. Eu pensei que eu ia aceitar Jesus domingo e na segunda-feira minhas contas iam estar tudo pagas. Eu pensei que eu ia ser líder de jovens na igreja e eu nunca mais ia ter problema. Eu pensei que eu ia aceitar ser professor da escola dominical e minha vida ia mudar. Ah não, agora eu vou ser líder das mulheres da igreja, eu nunca mais vou ter crise. Não, eu agora vou ser pastor e as coisas boas vão acontecer. Jeremias disse assim: o Senhor me enganou. Eu pensei que minha vida ia ser outra. Eu pensei que eu nunca mais ia ter dor. Eu pensei que eu nunca mais ia ter problemas. Eu pensei que eu nunca mais ia ter lutas. Quando eu aceitei ser profeta, ele disse assim: tu lutaste contra mim e prevaleceste. Tu lutaste contra os meus desejos. Tu lutaste contra os meus sonhos profissionais, contra os meus sonhos empresariais. Tu lutaste contra os meus sonhos pessoais, familiares. Tu mudaste a minha história. Tu fizeste de mim o que eu não queria ser. Tu me enganou. Essa é a oração de Jeremias. E ele diz assim: eu nunca mais vou mencionar o teu nome. Eu nunca mais vou falar de ti. Era como se Jeremias tivesse: vou pegar minha credencial de pastor, vou rasgar. Eu não quero mais ser músico, eu não quero mais saber de tocar esse piano todo domingo. Eu não quero mais saber de passar a tarde ensaiando para chegar aqui e ninguém louvar comigo. Eu não quero mais essa coisa de pastorear. Se eu posso fazer algo melhor para sustentar a minha família. Eu não quero mais estar tendo que passar a vida orando e jejuando por crentes que às vezes nem sequer têm gratidão. Eu não quero mais isso para mim. Ele diz assim: eu não vou mais mencionar o teu nome. Eu não vou mais falar de ti. Eu não quero mais fazer a tua obra. Eu quero parar. Só que aí, no versículo 9, ele diz assim: só tem um problema, Senhor. E qual é o problema, Jeremias? Eu não quero mais falar do teu nome. Mas tem um problema, Senhor. Qual é o problema, Jeremias? É que dentro de mim, aleluia, dentro de mim, fechado no meu coração, tem um fogo, aleluia,
tem um fogo que me queima até os ossos. Aí diz assim: eu quero parar, mas eu não posso. Eu quero desistir, mas eu não consigo. Eu não quero mais ser pastor, mas eu não posso deixar de ser. Eu não quero mais louvar, mas eu não consigo. Eu não quero mais ser líder na igreja, mas eu não consigo. Eu não quero mais ser professor de escola bíblica, mas eu não consigo. Eu quero parar, eu quero desistir. Eu quero ser capitão da aeronáutica. Eu quero ser empresário de sucesso. Eu quero ser conhecido na cidade. Eu quero ter um nome importante, mas dentro de mim tem um fogo, tem um fogo, tem um fogo, tem um fogo, tem um fogo que me queima, que me queima, que me queima. Eu quero parar, mas eu não consigo. Eu quero desistir, mas eu não posso. Eu quero largar o ministério, mas eu não consigo. Porque nós temos um fogo dentro de nós. Nós estamos impregnados por este fogo, chamado Espírito de Deus, que habita dentro de nós, que fez da nossa vida o seu templo, que fez da nossa vida a sua morada, e que queima dentro de nós. Por mais que nós nos cansemos, por mais que às vezes nós estamos sem ânimo, Ele está queimando todos os dias. Ei, eu venho esta noite, eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Eu quero dizer para você: você não vai parar, você não vai desistir, você não vai abandonar o chamado, você não vai abandonar o propósito, você não vai voltar atrás, porque esta noite o Espírito de Deus vai te queimar outra vez, vai te levantar outra vez, vai te encher outra vez e vai te usar outra vez. Aleluia, aleluia. Deixa o Espírito Santo te queimar, deixa o Espírito Santo falar na tua boca, deixa o Espírito Santo continuar te usando. Uma das coisas mais lindas que nós temos é o fogo do Espírito Santo dentro de nós. Nós somos um povo diferenciado. A gente tem um fogo que queima dentro de nós. Eu não quero me demorar hoje. Vou deixar para pregar 5 horas da manhã. Mas eu também tinha outros planos. Eu com 23 anos era empresário. Com 23 anos eu tinha mais de 20 funcionários na minha empresa. Com 23 anos. Os meus planos era ser um grande empresário. E eu ia bem. A minha empresa tinha 3 anos, eu abri com 20. E com 23 eu já tinha mais de 20 funcionários. E eu ia assim. Ia bem. Ia bem. Até que o Senhor me chamou para ser missionário, para ir para outro país, para ir pregar o Evangelho, para fechar a minha empresa. E eu fui. Passei 14 anos no Chile, 3 anos na Venezuela, 2 anos em Roraima com os Yanomamis. Hoje sustento sozinho, sem ajuda de ninguém, uma obra missionária no Paraguai, que o meu filho é um missionário lá. E para isso eu ando muito, trabalho muito. Mas meu plano era outro. Meu plano era ser empresário. Eu sempre gostei da obra. Eu digo, eu como um bom empresário, eu posso sustentar muitos missionários, mas Deus não queria que eu sustentasse, Deus queria que eu fosse.
Os planos de Deus são melhores que os nossos. E Ele cuida bem, quando a gente aceita o chamado dEle. Quando eu fui para o Chile, tivemos lá bastante tempo, passamos tanta coisa, irmãos. Eu já contei algumas experiências aqui, desde terremotos, a sentir o peso de armas na cabeça em mais de uma ocasião. Eu vivi 3 grandes milagres no campo missionário. Eu vi muitas coisas. Me enfrentei com traficantes. Tem um bairro lá em Santiago que nós ganhamos 12 casas. Tem muita experiência. Mas eu vivi 3 grandes milagres no campo missionário. O primeiro milagre, eu contei aqui a primeira vez que eu vim, meu filho que foi atropelado. O segundo milagre foi o grande terremoto de 2010, que o Senhor guardou a minha casa. E o terceiro milagre, eu acho que foi o mais forte. Às vezes as pessoas dizem, pastor, escreve um livro. Eu digo, não vou não, porque vai dar uma Bíblia. E crente hoje não lê muito não, eu só gosto de livrinho. Então nem vou sentar para escrever. Mas se eu fosse escrever um livro, eu escreveria esses 3 capítulos. Os 3 grandes milagres que eu vivi no campo missionário. E o último milagre que eu vivi no campo missionário foi um milagre assim, difícil até de contar. Eu tenho um filho que se chama Rafael, meu filho menor. Quando ele foi para o campo missionário, tinha 2 aninhos. O Rafael, ele é um menino muito inteligente, mas ele é muito curioso. Muito curioso. No Chile, eles presenteiam o melhor aluno da escola todo ano. Eles fazem um levantamento, quem é o aluno mais completo, em nota, comportamento, ser bom companheiro e tudo. Meu filho estudou 10 anos em uma escola, e ele ganhou os 10 anos como melhor aluno da escola. Sempre nota máxima. As escolas no Chile são medidas uma vez por ano pelo governo. Elas ganham uma ajuda do governo se elas alcançarem uma certa pontagem. Então, todos os anos o governo faz uma prova, manda selecionar 6 alunos de cada escola para fazer uma prova. E dependendo da nota dos alunos daquela escola, ele vai receber um benefício do governo. Meu filho era tão bom que quando chegava nessa época, os professores ligavam e diziam, pai, não manda o Rafael para a escola não, deixa ele tirar aí uns 15 dias de férias, que daqui 15 dias tem a prova, e a gente precisa dele com a cabeça fria, porque quando ele chegava lá, era nota máxima. A escola dele ganhava todos os anos por causa da prova dele. Muito inteligente, só que muito curioso. A gente comprava um brinquedo para ele, pastor, só durava o tempo da gente virar as costas. Ele chegava e dizia, pai, eu quero esse trenzinho elétrico, comprava o trenzinho elétrico. Aí a gente dava para ele. Ia na sala, quando a gente voltava, estava tudo desmontado. Porque ele achava interessante por fora, mas queria saber como era por dentro. Desmontava. Uma vez ele ganhou um notebook na escola por melhor aluno. Foi o tempo de chegar com o notebook em casa. Desarmou inteiro. Tudo que davam para ele, desarmava. Conhece muito a Bíblia. Eu dei um curso de teologia na nossa igreja lá, e ele fez todas as matérias. Muito conhecedor da Bíblia, muito estudioso. Quando o Rafael tinha 6 aninhos, com aquela fase de muito curioso, nós estávamos passando um momento no campo missionário muito difícil. Quando vejo o pastor aqui falando do desafio de construir o telhado, do desafio de ainda assim construir uma outra igreja num bairro, consertar o telhado de uma outra igreja em outro bairro, e ainda assim, com tantos gastos, ainda contribuir com a obra missionária lá na África. Irmãos, é só para quem tem fé. É só para quem tem fé, irmão. Quem não tem, nem contribua, porque não vai nem fazer efeito a sua oferta. A oferta tem que ser de fé. Tem que ser de quem acredita na obra de Deus. E nós estávamos passando assim um momento tão difícil, pastor.
Nós estávamos no Natal, era semana de Natal, Natal de missionário. Natal de missionário é diferente dos outros natais. O Natal de missionário não tem peru, né? Olha lá, se tiver o ovo do peru para repartir para a família toda, já está bom, né? Era um Natal muito apertado, difícil. Tínhamos nada em casa, nada. Era 24 de dezembro, nós íamos ter um culto no 25, um culto de Santa Ceia, e havíamos programado um culto na virada, onde íamos fazer uma celebração, cada crente ia trazer um pratinho, porque festa de crente sem comida é coisa ruim, né? Então, cada crente ia trazer um pratinho para o final do ano. E no dia 24, a gente estava em casa assim, mas sem nada, sem presente para as crianças, sem nada. Aí um irmão, porque de vez em quando tem uns irmãos que lembram que pastor é gente. Não é todo irmão, não, mas tem uns que lembram. Ah, não, pastor também é gente. Porque tem uns que pensam que pastor não come, que pastor não veste, que pastor não precisa dormir, que pastor não adoece. Não, tem uns que pensam que pastor é Superman. Mas um irmão lá lembrou que pastor é gente. Aí me ligou mais ou menos umas 10 da manhã. Ô, pastor Evaldo, tudo bem? Eu disse, tudo bem, meu irmão. Ele disse, pastor, como é que vai ser a noite de Natal aí? Eu disse, vai ser interessante. O que o senhor vai fazer na noite de Natal? Eu vou dormir, irmão, porque a Bíblia diz que a noite ficou para dormir, né? E eu vou falar, eu para dormir sou bom, irmão. Agora não precisa de negócio de remédio, não, é só virar a cara. Falo para minha esposa, vou dormir. Já foi. Suficiente. Não vou dormir porque é à noite. Não, pastor, sério, assim, na boa. O que vocês vão fazer para comer? Eu digo, não, aqui nós somos tudo crente, nós vamos jejuar. Todo mundo jejuar hoje, vamos entrar o Natal jejuando. Eu disse, não, pastor, faz isso não, faz o seguinte, a gente está indo para a roça, que lá no Chile também tem roça. A gente está indo para a roça, estou pegando a família aqui, a gente vai voltar amanhã antes do culto. A gente comprou um cordeiro, vamos matar um cordeirinho lá, fazer um assado. O senhor não está querendo ir para lá com a gente, não? Já estou indo, meu irmão. Que hora que a gente sai? A pessoa, você matar um cordeiro e não levar o sacerdote, não tem nem graça, né? Digo, deixa que eu vou fazer esse sacrifício por você. Aí fomos para a roça do irmão, com as crianças. Chegamos lá, eles tinham comprado presentes para os nossos filhos, brinquedos para os nossos filhos. Era uma família muito querida. Haviam comprado presentes para todos nós da família pastoral. Brinquedo para as crianças, roupa para nós. Haviam preparado um banquete porque queriam celebrar o Natal conosco. E era quase meia-noite do dia 24 para o 25. E os irmãos lá costumavam caçar coelhos. É uma região de muito coelho, muita lebre. E eles têm o hábito de caçar coelhos. E eles tinham um paiol na chácara onde eles guardavam as armas. E eles usam uma arma lá que no Nordeste se usa muito, no Norte, eu não sei como chama aqui, lá no Nordeste chama por fora, não sei como chama aqui, que é uma arma que você coloca pólvora, chumbo, uma cartucheira, né, que você soca lá o chumbo, eles usavam aquilo para matar. Aquilo é um perigo. Aí meu filho vai com as crianças brincar, nós estamos lá preparando, já quase meia-noite, preparando os brinquedos. Meu filho vai com as crianças, entra no paiol. O Rafael, curioso, encontrou as armas. Ele achou a arma bonita por fora, mas ele queria saber como era por dentro. Aí ele pegou o cano de uma arma e colocou assim no olho. Assim, literalmente. Quando ele faz assim, aí uma outra criança vai lá e dispara. Pá! Quase meia-noite. A gente escutou o tiro e os gritos. Quando chegamos lá, meu filho no chão, as crianças tudo desesperada, ninguém sabia explicar o que tinha acontecido, e o meu filho com o rosto todo queimado e o sangue jorrando. Noite de Natal, na roça, longe da cidade, pegamos o carro,
Vamos para os postos de saúde, não tem médico. Vamos para os hospitais, não tem médico. Noite de Natal, está todo mundo celebrando. Encontramos uma enfermeira em um hospital que enfaixou o rosto do meu filho, fez lá a limpeza, porque estava tudo queimado, deixou ele no hospital aquela noite e disse: pai, amanhã vocês vêm, porque aí amanhã chegam os médicos, hoje não tem médico, vamos ver que algum médico olhe. E passamos a noite de Natal no hospital, com o filho com um tiro no olho, 6 aninhos. No outro dia, chega um médico, manda limpar as feridas, manda enfaixar outra vez, e chama um especialista, e vem um especialista, na verdade uma mulher, uma doutora, e eu lembro-me muito bem, quando ela chegou assim e mandou chamar a mim e a minha esposa. E ela disse assim para nós: pai, eu quero explicar para vocês uma coisa. Um acidente ocular, ele tem 4 estágios. E ela fazia assim com a mão: olhe bem para a minha mão. Nós olhávamos. Ela disse: primeiro estágio. No primeiro estágio é um acidente leve, uma faísca, um pó que entrou no olho. A gente faz ali uma lavagem, bota um colírio, pronto, vai para casa. Está tudo bem. O segundo é um acidente grave. Por exemplo, um serralheiro vai cortar o ferro e entra aquele pedaço de ferro no olho. A gente faz ali uma raspagem, limpa, tapa o olho por um tempo, depois volta ao normal. Existe o terceiro, que é um acidente gravíssimo. Aí precisa de cirurgia, porque cortou alguma parte, e a gente tem que fazer uma cirurgia, e a pessoa pode até voltar a enxergar. E existe o quarto estágio, que é um acidente irreversível. No caso do seu filho, é o 4, porque nem olho ele tem mais. Está tudo destruído. Os chumbos entraram e destruíram tudo. Está tudo queimado. Não tem mais olho, não tem nada. E eu disse: e agora, doutora? Eu disse: agora é o seguinte, o seu filho tem uma hemorragia grave, porque como ele passou a noite no hospital e não teve o atendimento adequado, essa hemorragia, se não for estancada, ele vai perder a visão do olho que sobrou. Então a gente precisa fazer um tratamento drástico. Nós vamos amarrar ele numa cadeira. Nós vamos entrar com medicamentos fortes. Ele não pode levantar, ele não pode conversar, ele não pode correr, ele não pode ter contato com ninguém. Quanto mais tranquilinho ele ficar, melhor. E nós vamos dar todo dia o medicamento. Vocês só podem ver uma vez por dia, para não fazer esforço de conversar com ele. A gente vai dar calmante para ele ficar tranquilo. Ele vai fazer as necessidades dele nessa cadeira, a gente vai limpar ele. Ele não pode deitar, ele não pode ficar em pé, ele vai ficar nessa posição, amarradinho na cadeira. E vocês vêm uma vez por dia, para vê-lo. Mas nós vamos dar 10 minutos para vocês no máximo. Era domingo, 25 de dezembro, e tinha Santa Ceia. Eu tive que sair daquele hospital com aquele diagnóstico para ministrar a Santa Ceia. Chegar com a cara de ânimo, pregar, entregar a profecia, servir a Santa Ceia e abençoar a igreja, enquanto meu filho estava hospitalizado, amarrado numa cadeira. Minha esposa não foi para casa, ela ficou ali, dia 25, dia 26, dia 27. Eu fazia uma marmita, porque eu tinha que voltar para casa, porque tinha o outro filho, ela não saía do hospital.
Ela tomava banho no hospital, eu trazia roupa, toalha, ela entrava no banheiro lá e tomava banho ali. Eu preparava uma marmita em casa e levava para o hospital para ela comer. No outro dia, eu voltava e levava a marmita com a mesma comida que eu havia levado, porque ela não comia nada. No máximo, tomava água e chorava, e chorava, e chorava. E me perguntava por que a gente veio para cá. Por que nós deixamos a nossa vida? Minha esposa, ela era funcionária pública federal concursada. Por que Deus me tirou do meu emprego? Por que Deus mudou o projeto de vida que eu tinha? Por que Deus mudou os meus planos? E chorava. E eu voltava para casa para chorar. Entrava no quarto, dobrava o joelho e chorava, e chorava. Meu outro filho perguntava pelo irmão, e eu dizia, ora pelo teu irmão. E aí tinha o culto do 31, e os irmãos ligavam e diziam, pastor, a gente vai cancelar o culto do 31. Eu dizia, não, vamos fazer o culto, porque pastor, nessa hora, a gente seca o olho, pega a lágrima, penteia o cabelo, bota o peito para fora e diz, não, está tudo normal, porque pastor é assim. Não, irmão, vai ter culto. Mas pastor, o seu filho está hospitalizado, sem previsão de sair do hospital. Eu dizia, não, dia 31 vai ter o culto e o menino vai estar aqui. Não vai ser o culto com o meu filho aqui. Pastor, eu fui enviado para o campo missionário por uma igreja muito grande. Para os irmãos terem ideia, nós tínhamos um coro de mulheres na igreja, um coral de mulheres na igreja, com 3.000 mulheres. Só coral de mulheres da igreja. 3.000 mulheres. E um dia a líder daquelas mulheres me ligou e disse, pastor Evaldo, como está? Eu estou sabendo do acidente do seu filho. E ela perguntou, pastor, quanto é a cirurgia do seu filho? Naquele tempo era um valor de aproximadamente 16 mil reais. Eu precisava para fazer a cirurgia. Se estancasse a hemorragia, eu ia precisar pagar uma cirurgia que custaria ao redor de 16 mil reais. Eu disse, irmã Elza, a cirurgia custa ao redor de 16 mil reais. Ela disse, não, eu estou lhe perguntando porque eu vou levantar uma oferta entre as 3.000 mulheres do coral e vamos pagar a cirurgia. Aí eu disse assim para ela, eu troco com a senhora, faço um negócio com a senhora. Eu tenho muito problema com esse negócio de dinheiro, irmão. Fala de dinheiro para mim, eu fico, mesmo, Deus sabe o que eu preciso, o quanto que eu preciso, então Ele sempre manda certinho. Foi um negócio de, pastor esse dia ligou para mim e fala, acerta com Jeová. Esse negócio de dinheiro não dá comigo, não. Aí ela disse, eu troco, eu disse, irmã, eu troco a oferta pela uma oração dessas 3.000 mulheres. Porque imagina se a oração de um justo pode muito, imagine 3.000 orando. Eu disse, eu não estou querendo oferta, eu estou querendo milagre. Então a senhora pede para essas 3.000 mulheres orarem e não precisa mandar oferta. Se elas orarem, não precisa mandar oferta. E elas começaram a orar. Era minha esposa orando no hospital, 3.000 mulheres orando no Pará, e eu orando na minha casa. Dia 25, dia 26, dia 27, dia 28, dia 29, dia 30. Dia 31, 7h30 da manhã, minha esposa levava 7 dias sem comer, só água. 7h30 da manhã o telefone toca, a doutora diz, seu Evaldo, venha correndo para o hospital, porque nós vamos operar o seu filho, graças a Deus, a hemorragia estancou e agora nós vamos fazer a cirurgia. O que seria a cirurgia? Seria a remoção do que sobrou do olho, porque eles iam limpar e fechar. Toda vez que a gente ia visitar meu filho, conversávamos pouquinho, tratávamos de não fazer muito esforço. E eu lembro que em uma certa ocasião, uns 5 dias que ele já estava hospitalizado, menino é menino, escuta tudo.
Aí ele fala assim para mim: pai, eu perdi meu olho, né? Eu disse: não perdeu não, meu filho, o olho está aí. Tá não, pai, eu escutei as mulheres falando. Elas falavam assim: pobrezinho, tão novinho, não tem mais olho, vai crescer sem olho. Ele dizia: pai, não tem problema não. O senhor faz o seguinte: quando eu sair daqui do hospital, o senhor me dá um presente. Eu digo: o que você quer? Se eu quero um tapa-olho de pirata. Coração quebrou, meu irmão. Meu filho, fica tranquilo, eu vou te comprar um tapa-olho, papagaio, navio, perna de pau, espada. Já que é para ser pirata, vai ficar um piratão bonito. E aquilo não saía da minha cabeça. Aí no dia da cirurgia chegamos, eu e minha esposa no hospital. Ele estava enfaixado, fazia 7 dias, com aquela mesma faixa, porque não podiam fazer nenhum tipo de movimento. A ideia era ele ficar calmo. Chegou o dia da cirurgia. Chegamos no hospital. A doutora nos deu 5 minutos. Ela disse: vocês têm 5 minutos para ficar com a criança, para acalmá-lo, antes dele entrar no centro cirúrgico. E nós, nesses 5 minutos, abraçamos o nosso filho, oramos com ele, e ele olhou para mim e disse: pai, não esquece o tapa-olho. Quando eu sair de lá de dentro, eu quero o tapa-olho. E eu: tá bom, meu filho. E aí tomaram meu filho, pastor, na cadeirinha de roda e levaram para o centro cirúrgico. A gente fica olhando ele lá até que a porta fecha. A porta fecha, a gente senta para esperar. No que a gente senta, a porta abre e o menino vem correndo. E a doutora atrás. E a doutora vem correndo atrás. Aí segura o menino, segura o menino, segura o menino. Aí vem outro médico, vem uma enfermeira e o menino vem e me abraça. E fica aqui debaixo de mim. E eu fiquei pensando: não, soltaram o menino estava tanto tempo amarrado, que soltaram ele veio correndo, né? E a doutora vem atrás. E ele está aqui. E aí a minha esposa abraça, nós ficamos os 3 abraçados, ele aqui, pequenininho. E a gente olhava para a doutora e abraçava ele aqui. E a doutora vem com os papéis na mão. Aí ela chama um outro médico, mostra os papéis para o médico. O médico olha para ela e diz assim: só sei que ele fez isso, não sei o que ele falou. Aí ela chama outro médico, mostra os papéis para o médico. Aí o outro médico diz assim: o que estão falando? Aí ela chegou aqui, eu disse: doutora, o que aconteceu? Aí ela só fazia assim, não falava, tremia e apontava para a criança. Aí eu digo: doutor, o que aconteceu? Aí eu disse: doutor, o menino fugiu, a senhora quer que eu leve ele para a cirurgia? Olha para ele. Ela tentava falar e não saía, ela queria dizer: olha para ele, olha aí, olha aí. E o menino estava abraçado, não estava olhando para o menino. Daqui a pouco eu olho para o menino, ele não tem mais a venda. Aí eu digo: doutor, o que aconteceu? Ela disse: não sei. Eu só sei que quando a gente tirou a venda, não tinha queimadura. O olho estava lá, no lugar, inteiro, intacto. Não tinha ferimento. Quando a gente tirou a venda, estava tudo no lugar. Estava tudo lá. Enquanto a minha esposa estava dizendo: Senhor, tu me enganou, tu me seduziu, tu me fez renunciar o meu cargo de funcionária pública. Enquanto eu dizia: Senhor, tu me enganou, tu fez eu fechar a minha empresa, tu fez eu abandonar os meus negócios, tu fez eu mudar de país. Eu dizia dentro de mim: com que cara eu vou voltar a pregar? Como é que eu vou voltar a dizer que Deus é bom, tendo um filho nesse estado? Era isso que eu orava. Tu me enganou. Mas quando a doutora disse: olha, quando nós tiramos a venda, o olho estava lá.
Parece que o fogo começou a me queimar naquele hospital. E o Senhor falava dentro de mim: tu não vai parar. Você não vai parar. Ei, eu estou profetizando para a tua vida. Você pode estar cansado, mas você não vai parar. Você pode estar sem forças, mas você não vai parar. Talvez você se sinta enganado, talvez você tinha outros planos, talvez você tinha outros propósitos, mas você não vai parar. Ei, crente, Deus não te enganou, Deus não mentiu para você, pastor, Deus não te seduziu, Ele não te enganou, Ele não te mentiu. Sabe o que foi que Ele fez? Ele te chamou antes mesmo que você fosse gerado no ventre da tua mãe. Ele te escolheu e Ele escreveu uma história poderosa para a tua vida, para o teu ministério. Ei, Deus não te enganou, Ele te escolheu para que através de você a obra dele fosse feita. Aleluia. Eu disse: doutora, porque às vezes a fé acaba. Eu disse: doutora, e agora? Ela disse: agora o senhor, por favor, vá embora. Eu ainda lembro que ela disse: por favor, pega o seu filho e vá embora. Eu olhei para ela, meio sem fé, e disse: mas doutora, a senhora não vai passar nem um colíriozinho? Aí ela fez assim com a mão. Lembra que eu fiz assim para o senhor? Esquece tudo. Não precisa colírio. Pegamos o menino, vou chegando na porta e peraí, doutora, não tem que colocar algo assim para proteger da poeira? Não precisa. A senhora não vai passar um óculos? Não, porque o olho do menino é novo. Ele enxerga tudo. Ele não precisa de colírio, ele não precisa de óculos, ele não precisa de nada. O olho dele é novo. Esse aí apareceu foi hoje. É novinho. Meu filho hoje tem 22 anos. Ele enxerga normal. Nunca precisou usar óculos. Ele não tem uma cicatriz do tiro que ele levou no olho. Sabe por quê? Porque Deus naquele dia provou para mim que Ele não engana, que Ele não mente, que Ele não seduz. Ele provou para mim que quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Eu lembro que quando nós chegamos no carro com a criança, aí eu ligo o carro, daqui a pouco eu desligo o carro. Minha esposa: o que foi? Vou voltar lá. Mas o que foi? Eu disse: a conta. Porque tem que pagar a conta do hospital. 7 dias o menino internado, tem a diária. Aí minha esposa olhou para mim e disse assim: e tu tem dinheiro? Eu disse: tem não, eu menos saber. Ela disse: é porque tu trocou o dinheiro pela oração, né? Vai lá e faz uma oração pela doutora, para ver se ela aceita, né? Lembrei do pastor dizendo aqui, né? Dízimo, dízimo mesmo é dinheiro mesmo, não é na oração não, é dinheiro mesmo, dinheiro. Aí disse: vai lá. Aí eu fui lá, quando a doutora me viu, ela disse: moço, pelo amor de Deus, vai embora. Eu disse: doutora, calma. Não tem calma não, eu quero que o senhor vá embora. Eu digo: mas doutora, a conta. Que conta? A conta. Quero saber quanto é que eu lhe devo. O senhor não deve nada. Só quero que o senhor vá embora, pelo amor de Deus. Eu disse: por que a doutora está com raiva de mim? Ela disse: moço, daqui a pouco está chegando o diretor do hospital. E ele está brabo. Eu digo: brabo por quê? Porque ele quer saber por que nós ficamos 7 dias no hospital, com o menino internado, dando remédio para o menino, se o menino tinha olho. Como é que nós vamos explicar isso agora para ele? Eu disse: então isso é um problema seu. Vou embora. Peguei o menino, fui embora. Não sei o que eles resolveram. O que eu sei é que Deus não engana. Deus não mente. Deus chama, porque Ele conta conosco para que a obra dele seja feita.
Ele nos separou para que através de nós a obra dele fosse feita. Ele nos santificou para que através de nós a obra dele fosse feita. Ele colocou o Espírito Santo, o seu fogo dentro de nós, para que através de nós a obra dele fosse feita. Ei, ele te escolheu para que através de você a obra dele fosse feita. Você pode se colocar de pé?